Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de espanhol daqui do projeto Conquista Enem. Meu nome é Paulo e hoje eu vou abordar os artigos definidos na língua espanhola. Eles têm uso e o som também é bem similar ao que a gente usa na língua portuguesa. Então, relembrando, na língua portuguesa os artigos são a, o, as, os, como definidos, e indefinidos uma, uns, umas. E hoje eu vou estar mostrando para vocês o resumo que eu elaborei sobre isso e também a lista de exercícios que eu elaborei sobre isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o pessoal da RH do projeto Conquista Enem ou comigo, com a própria professora Rosana. Que nem eu comentei anteriormente, o Enem não é uma prova onde a gente tem uma cobrança muito intensa de gramática, de regras, mas é importante a gente ter noção de algumas coisinhas para poder, às vezes, distinguir se uma alternativa está certa ou errada, e na eliminatória, né, na eliminação. Eu vou compartilhar agora a tela com vocês para poder mostrar o resumo que também está disponível para vocês. Os artigos definidos, que nem eu falei, são elementos que já foram citados ou são identificáveis pelo locutor. E essa tabela mostra quais são os definidos na língua espanhola. O masculino é el, e o plural de ele é los. O feminino é la, e o plural é las. O espanhol ele tem uma pegada que a gente nem sempre pode relacionar, por exemplo, que los no singular é lo, como está bem descrito aqui, los no singular é el. Lo entra como um artigo neutro usado em algumas outras condições que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas então é importante a gente ter noção de que lo não é o singular de los. Alguns exemplos que eu separei aqui foi la roupa está sucia, que significa a roupa está suja. Como roupa é feminino, a gente usa la. A gente está falando de uma roupa, daquela roupa. Não é de uma roupa qualquer, é daquela roupa. Aquela roupa está suja. Aqui, o garoto saiu de férias, então fica el chico fue de vacaciones. Não é qualquer garoto, não é um garoto, é o garoto. Então, ele, o garoto, saiu de férias. Isso se aplica também para o resto. Como eu comentei anteriormente, lo é empregado antes de advérbios, adjetivos, verbos no particípio e palavras como que, no caso, acho que é majoritariamente que, e pronomes no possessivo. Lo bonito é ser gentil. Bonito aqui entra como um adjetivo, né? A qualidade que a gente está elogiando nessa frase. Então aí a gente coloca o lo ao invés de ele. E aqui, lo que estudiamos. Como a gente está falando que a gente estudou, mas a gente está falando sobre o que estudamos, a gente fala o e não ele. No espanhol, algumas palavras têm. O gênero da palavra é diferente do que a gente usa na língua portuguesa. Por exemplo, leite. Leite que se escreve leche, em espanhol fica la leche. Depois eu vou ver se eu consigo fazer uma lista, ou se vocês quiserem procurar essas palavras no Google também, tudo bem, mas eu faço uma lista com algumas palavras que a gente conhece e que ficam diferentes na hora de colocar o artigo na língua espanhola. Outras delas, por exemplo, é sangue, que em espanhol é sangre, e não se fala o sangue, se fala la sangre. Agora, indo para os artigos indefinidos. Nos artigos indefinidos, a gente usa eles para falar de alguma coisa que não está, obviamente, definido. É uma coisa qualquer. Então, ao invés de falar o, como a gente usa no ele, a gente fala un, que é um em português, né? O plural de um é unos, que seria uns, e no feminino, o singular é una, e no plural é unas. Esses links que eu deixei como fonte têm uma abordagem mais profunda desses dois temas. Caso o resumo não seja suficiente, vocês podem entrar nesses links que vai ter boas explicações também. Os exemplos que eu selecionei para isso foi: comprei umas cervejas para a fiesta, comprei umas cervejas para a festa. Lembrando que, em época de quarentena, não façam festas, não façam aglomeração, festejem entre quem mora com vocês. Não saiam de casa, fiquem seguros. He visto un águila. Aqui já entram daqueles exemplos que eu falei.
Águia, pra gente, em português, é feminino, então é uma águia, mas em espanhol é o águia. Então, eu vi um águia, um águila. Essa frase eu escrevi para mostrar a diferença entre o definido e o indefinido. E eu acabei colocando errado. Aqui seria una de suas premiações. Una. Então, por favor, tomem atenção na hora de observarem isso aqui, porque tem um errinho. Eu vou talvez disponibilizar a versão corrigida, então acho que não precisa tomar tanta atenção. Aqui eu estou falando do Oscar, el Oscar. Esse Oscar é um prêmio, é o prêmio Oscar, então eu uso ele. Mas a pessoa tem mais prêmios, então é um dos seus prêmios, uno. No caso aqui é una, né, porque são suas premiações. A gente não deve usar artigos indefinidos antes do verbo ser. Por exemplo, eu não falo eu sou um engenheiro, eu falo eu sou engenheiro na hora de me descrever, eu sou engenheiro. Mas se eu for falar alguma característica que esteja relacionada a ser engenheiro, por exemplo, sou um engenheiro antiquado. Daí sim eu coloco o porque eu estou me referindo a um tipo de ser engenheiro, a um jeito de ser engenheiro. A lista de exercícios que eu preparei para vocês tem 2 exercícios que não são do Enem, que são mais para trabalhar isso de ser de artículos mesmo, e um exercício do Enem, que é o que eu vou dar enfoque. Os exercícios que não são do Enem, eu deixei o gabarito bem autoexplicativo aqui do lado, mas eu vou dar uma olhadinha melhor no exercício que é do Enem, porque é o nosso foco, né, obviamente. Esse exercício foi aplicado no Enem de 2019. É um poema do escritor chileno Antrix, e o enunciado pergunta: a gastronomia é uma das formas de expressão cultural de um povo. Nesse poema, ao personificar as empanadas, o escritor chileno Antrix. Bom, vamos ler então para a gente entender o que ele quis com personificação das empanadas, né? Aqui ele fala que a empanada é parceira do vinho tinto, que ela vem recheada com cebola, com carne, com passas, com ovo, que ela mata a fome, todas essas características. Ó, com a primeira mordida, a sua boca se abre com uma surpresa, a sua boca ardente. Se eu te encho eu acredito ser molho, você fica picante. Se eu te beijo muito forte, não me reclame. Eu busco, louco, dentro do seu ventre, essa delícia escura, a traição esquisita da sua azeitona. Eu acredito que a azeitona seja relacionada à azeitona, tempero. Como eu estou mostrando para vocês, eu estou evitando traduzir tudo, eu estou mostrando a minha lógica de relacionar palavras que são similares em português com as palavras que são em espanhol. Eu estou evitando traduzir tudo porque não acho que é obrigação de ninguém ser fluente em espanhol e saber todas as palavras, nem mesmo eu sei. Mas eu estou mostrando a lógica que eu faço. Como aqui a gente está falando que come junto com vinho tinto, que ele procura o recheio dentro dela. Ele está falando características da empanada. E está falando como ele se comporta com essa empanada. Como, por exemplo, ele busca logo dentro da empanada o recheio dela. E no fim ele termina com: ninguém fica com fome se tem empanadas. Com isso, a gente pode agora dar uma olhada nas alternativas. Ele enaltece esse prato da culinária hispânica? Sim. Possivelmente, sim. É essa questão, essa alternativa. Descreve algumas etapas de preparação dessa receita? Não. Em nenhum momento ele descreve o preparo, ele descreve talvez o recheio. Destaca a importância do vinho na alimentação hispânica? Embora ele mencione o vinho tinto como camarada da empanada, ele não destaca a participação do vinho. Resgata o papel histórico desse alimento em tempos de fome? Não também, porque ele não menciona a fome como um foco do poema.
Ele fala que a empanada mata a fome, mas até aí toda comida. Evidencia a relevância de alguns condimentos na cozinha hispânica? Não também, porque embora ele mencione alguns alguns temperos que os espanhóis usam, que a gente também usa, mas ele não dá enfoque nesses temperos para a cozinha espanhola. Tudo que ele faz, na verdade, é falar o quão gostosa, o quão recheada é a empanada e como ela tira a fome. Por isso, a gente entende que a alternativa A é correta. Eu deixei aqui uma explicação bem simplesinha sobre isso, mas eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro sobre por que a alternativa A é a correta. Esses exercícios, todos esses aqui, esses três, eu peguei desse site aqui, que chama soexercícios.com.br. Ele é uma plataforma que tem todo tipo de exercício que você pensar. Você pode colocar a matéria aqui no começo e ele vai indicar as questões dessa matéria. Pode ser também por tema, eu já usei, por exemplo, a palavra artigo e saiu aqueles dois primeiros da UDESC e da Universidade Estadual do Ceará. Bom, galera, eu encerro por aqui a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem com todo mundo que for preciso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me chamar a professora Rosana, o pessoal do Conquista Enem no geral direciona vocês para a gente. Essa é uma das primeiras vezes que eu gravo aulas, então se vocês tiverem sugestões, se gostaram de alguma coisa ou se preferiam que eu abordassem de outra maneira, vocês podem também pedir para o pessoal do Conquista Enem mandar para mim, que eu vou estar mudando isso. E eu espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa e tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima.